Bueno, para quem não estava aqui ontem e não viu nosso pitch, meu nome é Stefano, eu atuo já há 11 anos servindo ao varejo como CEO na Wise. Nós temos um RP e um hub de integrações para o varejo, tá? Eu estou aí nesses 11 anos sempre buscando soluções tecnológicas para impulsionar os negócios dos nossos clientes. Nos últimos 7 anos a gente cresceu 20,7 vezes e hoje nessa palestra eu vou dividir ela em 3. Eu vou contar para vocês resumidamente o nosso case, como a gente fez isso. Segundo, eu vou dizer o que a gente está vendo para frente no nosso mercado de software, porque o que a gente fez nesses 7 anos não vai mais servir para a gente chegar nesses 20 vezes de novo. Então a gente vai ter que mudar e já está mudando, na verdade. Então vou falar um pouquinho do que a gente está executando para isso. E por fim, vou falar um pouquinho do mercado que a gente atende, que é o varejo, e que eu também estou enxergando aí para frente, para o futuro no varejo, tá? Começando com a nossa trajetória, vou contar um pouquinho dos oceanos azuis que a gente conseguiu encontrar, começando lá em 2014 com o marketing digital. E aí eu começo então, primeiro, voltando um pouquinho atrás, falando que quando a gente fundou a empresa, foi em 2012, ela ainda se chamava Quanto Sobra, tinha esse logotipo maravilhoso do Show do Milhão. E a gente ficou, nesse primeiro ano, muito focado em conseguir achar o famoso Product Market Fit, porque eu tinha um sócio que trabalhava, que era o nosso desenvolvedor, que trabalhava só de noite, e nem era todas as noites. Então era muito difícil vender o nosso sistema. A gente ficou por muito tempo com um sistema que só tinha entrada e saída, era isso. A gente foi encontrar os primeiros clientes, porque a gente fez um curso de gestão por indicadores do Sebrae, e ali a gente viu que os RPs que estavam no mercado não entregavam muitos indicadores que eles precisavam para poder gerir as empresas. Então a gente foi no consultor, conseguiu o contato dele, conversou, e ele passou para nós como fazer esses indicadores, e também tivemos a ajuda do Paulo, que está aí, que passou mais algumas coisas para nós, e ali a gente conseguiu angariar os primeiros clientes. E dali a gente foi seguindo. Essa era a nossa primeira sede maravilhosa, muito gambiarresca, com fio para tudo que é lado, aquela mesa caiu os pedaços, e ela literalmente caiu em cima do nosso dev um dia, porque ela se despedaçou. E aí pulamos para 2014, quando a gente realmente virou um RP, a gente conseguiu emitir a primeira nota fiscal. Então agora sim, a gente tinha um sistema que eu podia pensar em escala. Como é que eu consigo vender, como é que eu consigo crescer, para não ficar aqui indo porta a porta, que era muito trabalhoso. Então eu comecei a descobrir um famoso inbound marketing, estudei e aí fui lá no primeiro RD Summit, em outubro de 2014, e comecei a estudar e aplicar isso. E aí que a gente achou o primeiro Oceano Azul, porque a gente tinha concorrentes já na época, como Conta Azul, Nibo, que são gigantes, vocês devem conhecer, e já tinham fundings enormes, e já usavam do marketing de performance há muito tempo, e tinham aquela boa e velha matemática, eu boto R$1 aqui e sai R$1,70 lá, porque eles compravam ads, e isso funcionava muito bem, era muito mais fácil e rápido de crescer dessa maneira, colocando dinheiro. Eu olhei para eles, bom, meu bolso com certeza não é tão grande quanto o deles, então eu vou ter que brigar no braço, vamos para o SEO que a gente vai conseguir fazer. E aí começamos então, e vocês podem ver que em 3 anos a gente teve uma diferença de 169 vezes os visitantes mensais. E aqui eu trago para vocês uma informação importante, que começa também a falar um pouquinho sobre o mercado e como ele mudou. Nessa época eu estava sozinho fazendo isso. E quando eu comecei, lá em fevereiro de 2015, a gente tinha ali 777 visitas e 6 meses depois a gente tinha 12 vezes isso. Mas era outra realidade. Era outro Google, era outra concorrência, a galera não fazia, então era realmente muito mais fácil de fazer. E eu conseguia fazer os artigos, fazia as landing pages, os materiais ricos, fazia os e-mails, porque sim, era mais fácil. Tinha pouquíssima gente fazendo nessa época. Então a gente conseguiu fazer isso sozinho. Para vocês terem uma ideia, sem investir R$1 em ads, a gente conseguiu gerar 20 mil leads em média ali por um bom tempo em 2017, tá? Agora, com esse volume todo, eu vou voltar então ao ano que é 2016, já tinha volume suficiente para conseguir estruturar um time que fosse vender para essa galera toda que a gente estava gerando de lead. Então chamei uma consultora para me ajudar e contratei, o Cássio está aí com a gente, para assumir toda aquela ladainha que eu fazia no marketing para poder focar em construir o time de Site Sales. E aí contratei 3 vendedores, 2 deles estão aqui hoje ainda com a gente, estão olhando aí. E a gente fez isso. Conversamos a construir a nossa máquina de vendas e aí sim, então, essa é a nossa segunda sede, os vendedores ficavam lá naquelas baias lá na direita em cima. E aqui sim que a gente conseguiu construir isso. Depois de ter a máquina de marketing funcionando, a máquina de vendas funcionando, a gente conseguiu fazer esse crescimento de 20 vezes. E lá, aquela primeira bolinha, é agosto de 2016. Nós tínhamos 138 clientes naquela época. Então a gente demorou 4 anos para conseguir 138 clientes, batendo de porta em porta, etc. E depois, nos próximos 7 anos, a gente conseguiu, então, 2.866, que dá essas 20 vezes de crescimento. Mas, como eu falei,
as coisas estão mudando. Mas vamos lá. Continuando com a história da empresa. Começamos a ter volume, começamos a ter problema. Aí a gente teve, então, em 2017, que estruturar um time de CS, de Customer Success. E aí, avaliando o que estava acontecendo lá em CS, por que o pessoal está cancelando o sistema? E, ao mesmo tempo, avaliando em vendas, por que a gente não estava conseguindo vender para algumas pessoas, a gente viu que o gargalo agora era o próprio produto. Tudo que está acontecendo pós-pandemia, toda essa transformação digital, aqui nessa época a gente já tinha dados que mostravam que isso ia acontecer. E aí a gente optou em 2018 por construir um software novo, o nosso RP novo, que é o Wise, que eu fiz o pitch ontem. Que a gente teve a genial ideia de construir do zero. Não façam isso. Foi uma bela porcaria que a gente fez. Porque a gente achou que a gente ia fazer isso em 2 anos. 2 anos está pronto e tal, 2020, beleza. E demorou 4 anos para a gente lançar em beta, imagina, né? Então, demorou muito mais tempo. Com certeza a gente não faria isso de novo. Mas beleza, conseguimos lançar o sistema. E aí, hoje essa é a nossa sede atual, nossos colaboradores e tudo mais. E em 2023, que é o ano atual, a gente conseguiu lançar o nosso hub de integrações, né? Para poder integrar com todos os e-commerce, plataformas, né? E com os marketplaces para poder vender para toda essa galera e que eles consigam aproveitar, claro, todo esse boom aí das vendas digitais, né? Mas beleza, como eu falei para vocês, a primeira parte era um resumo do que a gente fez até agora. Então aí a gente está com mais de 2.800 clientes, estamos com o RP novo lançado, temos o nosso hub lançado, mas o que a gente vai fazer para frente? Porque a gente não vai conseguir repetir esse crescimento de 20 vezes fazendo a mesma coisa sempre. É impossível, né? Então, o mercado mudou, isso é fato, e o varejo também mudou, né? Então o que a gente fez não dá mais o mesmo resultado, com certeza, e a gente está avaliando como é que a gente consegue crescer de novo nessa velocidade, tá? Então, por exemplo, você ter uma ideia, né? Naquela época lá, vamos lá. Aí, o que a gente está acreditando muito que a gente tem que fazer? Que a gente tem que investir em ads, finalmente, que a gente não fez, né? E eu vou falar um pouquinho depois como a gente vai atuar nisso, mas botar ads para distribuir conteúdo no funil inteiro, tá? E depois vou falar também sobre funil, etc, tá? E vamos investir na construção de autoridade para o nosso mercado, na pessoa do CEO, que sou eu, no caso, tá? Porque a gente acredita sim que isso é estratégico para nós daqui para frente. Mas para fazer o link entre uma coisa e outra, eu volto em 2019, onde a gente tinha um processo de venda 100% baseado em ligação telefônica. Então a gente gerava os leads, eles pediam um trial do nosso sistema, né, um teste grátis, e a gente ligava para eles. Mas avaliando os dados do que estava acontecendo em vendas, a gente tinha uma queda vertiginosa de ligações atendidas. Aí eu estava com a Mari, e a gente olhou, né, Mari, uma reportagem da Globo News que dizia que o brasileiro recebia em média 40 calls de spam por mês. Ou seja, o brasileiro recebia mais de uma ligação por dia de alguém querendo vender uma coisa para ele, alguém que nunca falou com ele. Aí eu saí pela empresa, né, que nem um caduco. Tu atende telefone aí quando eu te ligo? Não, ninguém atendia. Porra, tá explicado, né, eu também não atendo. Por isso que ninguém atende telefone, ninguém aguenta mais ter telefone. Tem que mudar. Aí eu comecei a pensar, bom, mas espera um pouquinho, mas eu tenho WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp. Eu tenho WhatsApp, todo mundo tem WhatsApp. Alguém tá vendendo para você ver WhatsApp? Não. Pô, tá aqui o canal, né? Vou botar o WhatsApp. E a gente fez isso. Foi muito bom. A gente conseguiu reduzir o número de vendedores e atender mais leads. Então a gente ganhou mais escala e foi muito bom para nós. Mas é um canal que, como todo marqueteiro faz muito bem feito, ele ferra com o canal, né? O canal funciona, vai todo mundo, vai para lá e começa a fazer. E é um canal que também já começa a demonstrar um pouco menos de performance, tá? O WhatsApp. Qual é o vínculo aqui, né? Qual é o link? O link é que a gente está na era da autoridade, na era da influência e do branding. Porque assim como eu falei, é só vocês pensarem, vocês atendem algum 011 que liga para vocês nunca viram na vida. Ninguém atende, porque sabem, é alguém querendo me vender, enchendo meu saco. Sai fora, tem mais como fazer. Agora, pensem naquele influenciador que você segue no Instagram e que já deu várias sacadas para vocês. Se ele manda um WhatsApp, vocês não vão responder? Provavelmente vão, né? E eu responderia, né? Agora, se alguém chega no meu WhatsApp sem eu nunca ter falado, eu leio e vai, eu não respondo. Mas por que isso aconteceu? Porque os marqueteiros, né, e eu me incluo nisso, depois eu construí o time de CS, como vocês viram, mas a gente, os marqueteiros, prometeram muita coisa, sem ter um time de CS para garantir a entrega. Prometia e não entregava, começou que a galera ficou calejada, né, de falsas promessas. Esse é um dos motivos pelos quais o pessoal está cada vez mais levando isso em consideração e tentando achar pessoas e empresas realmente confiáveis e genuínas. Por isso que o conteúdo autêntico e relevante, que dê insights verdadeiros, está sendo cada vez mais valorizado. E para construir essa autoridade, a gente tem que dar um conteúdo
que realmente mude o jogo da pessoa e não mais do mesmo. Insights que realmente façam a diferença na vida daquela pessoa, que ela realmente mude algo e consiga crescer mais. Por isso que os influenciadores especialistas têm todo esse poder de mover as pessoas, de criar tendência e de literalmente influenciar na decisão de compra dos consumidores. Porque é uma relação de confiança que foi construída ao longo de muito tempo e de muitos insights, e aí eu começo a confiar. E se aquele cara indicou aquele produto é porque ele deve ser bom. E assim a gente entra nessa era de autoridade, de influência e de branding. Porque o mercado está saturado. Naquela época, era isso que eu ia falar antes, em 2017, quando a gente fez a planilha de controle de estoque, 2016 a gente fez, não, 2015 até eu acho, era só nós. Aquela planilha gerou, sei lá eu quantos, talvez 1 milhão de lead, né, Cássio? Acho que ela chegou a gerar mais de 1 milhão de lead. Ela gerou muito lead pra gente. Foi absurdo, porque a gente estava sozinho fazendo isso. Só que depois que descobriram, todo mundo fez. E hoje eu acho que até quem vende roupa no atacado pro lojista tem uma planilha de controle de estoque para gerar lead. Então tu vai botar no Google, vai ter 1 bilhão de planilhas de controle de estoque. Por quê? Tá todo mundo fazendo mais o mesmo. A galera olha e repete o que foi feito, que está funcionando, e aí todo mundo se ferra junto. Porque tá cada vez mais difícil fazer SEO e conseguir gerar lead de qualidade. E o próprio Google traz para nós essa informação de que a gente sim está na era da autoridade. Porque caiu na net, né, alguns anos atrás, aí, aquelas orientações do Google de como fazer a avaliação dos artigos internamente, né, para a sua própria equipe, como avaliar se um artigo está sendo bem ranqueado na revisão, né? Eles têm um processo de revisão, pessoas que revisam se o algoritmo está realmente ranqueando bem alguns artigos. E lá tem a qualidade do conteúdo, então, obviamente, conteúdo continua sendo rei para o Google. Mas, se tu tem autoridade, se o autor do artigo tem autoridade no mercado, o Google vai sim dar mais visibilidade, vai dar mais ranqueamento, e tu vai conseguir faturar mais, porque vai vir mais visita. Então, o próprio Google está trazendo isso. Por isso que as relações públicas voltaram tanto para a moda. Porque a gente ser vinculado, né, como indivíduo e como empresa, a uma publicação que tem essa autoridade dentro do nosso mercado, faz com que a gente consiga ganhar autoridade emprestada desse veículo. E também a gente precisa engajar com essa comunidade toda que se cria em torno desse indivíduo e da empresa como um todo. E é por isso que a gente vê os influenciadores aí abrindo a caixinha de pergunta para poder escutar o que a galera quer, ter esse contato proativo mais próximo, além de que tu conhece melhor o teu público, obviamente. E a gente precisa fazer isso para poder ganhar essa autoridade. Mas é preciso muito consistência, porque é sim um jogo de longo prazo. E é aqui que a gente vai botar cada vez mais ads para distribuir todo esse conteúdo ao longo da jornada toda do consumidor. Em resumo, então, quem conseguir construir essa autoridade vai ter sim um grande diferencial competitivo em cima da concorrência. E a gente acredita nisso e vai investir cada vez mais nisso. E outra coisa que a gente precisa entender é que a jornada do consumidor não é mais linear. Lá naquele passado, 2017, 18, 19, a gente tinha o funil de vendas. Topo de funil, meio de funil, fundo de funil. O conteúdo de topo de funil tem que levar para o meio, do meio tem que levar para o fundo. E tinha algumas regras, assim, que era, né, máximas, né? O cara que lê o case do teu negócio, ele está no fundo do funil, tá na hora de vender para ele, porque ele quer contratar a tua solução. O cara que viu o review também. E hoje não é mais assim. Não é assim que funciona. O cara pode ter o primeiro ponto de contato com a minha empresa lendo o review. Porque ele simplesmente está atrás do que as empresas que são referência lá no mercado dele estão fazendo, e ele foi lá e viu um review. E viu um case, ponto. Então a gente tem que estar presente em todos os momentos da jornada de compra, em todos os canais. Mas quem vai mandar na jornada do consumidor é ele mesmo, não é a gente. Não é mais assim, eu vou construir esse conteúdo para levar para cá, para cá. Então a gente tem que ter isso em mente, que isso também mudou. E é vinculado a tudo isso que eu estou falando, por que não tem mais como fazer a mesma coisa que antes? Claro que a gente tem que fazer o que fazia antes, mas tem que fazer outras coisas. Eu trago esse conteúdo, esse artigo do Tom Roach, que ele fala a respeito do platô de crescimento que muitas empresas acabaram passando por ela. E que deixa claro que o marketing performance sim, continua funcionando, porém, investir em branding e alcance é tão importante ou quanto, né? Fazer as duas coisas. E um case que ele trata do Airbnb, que achou a solução no próprio branding, na construção da marca, para conseguir crescer. Mas o que é esse platô de crescimento? A gente imagina que a nossa empresa é um carro. Ela entra na rodovia, a gente acelera, ela vai embora. Acelera, acelera, acelera. Aí um belo dia a gente encontra uma subida e para acelerar já não é mais tão fácil. Aí passou um tempo, começou a entrar mais carro na rodovia. O que está acontecendo? Quando a gente entrou nessa rodovia, a gente pegou lá, a gente
saturou nosso público-alvo porque a gente pegou os primeiros clientes que são os mais óbvios. Como a gente fez estratégias muito iniciais e simples, a gente não criou nenhum diferencial da concorrência, quando eles entraram ali, ficou mais difícil para todo mundo. Eu não criei nenhum diferencial, então está todo mundo brigando pelo mesmo cliente, a concorrência aumentou, e a minha performance, que antes era X, agora é X menos 5. Porque agora eu estou brigando com um monte de gente e não criei um diferencial para vender mais para o meu público, tanto para o óbvio quanto para o não óbvio. Agora, como a gente supera esse platô de crescimento? Fazendo o que a gente faria com o próprio carro. Se o meu carro não está acelerando, eu vou parar aí no acostamento, vou abrir o motor, vou olhar o que está acontecendo, vou olhar o acelerador e vou ver. Pode ser isso, pode ser aquilo, e eu vou experimentar para ver o que vai dar resultado. E aí a própria Meta trouxe esses dados aqui, mostrando empresas que têm ainda o marketing de performance única e exclusivamente rodando, e aquelas que têm o marketing de performance que também estão focados lá na conversão do fundo no funil, né, a conversão realmente final na venda, contra aquelas que têm isso, mas também têm a campanha de branding, a campanha de maior alcance. Quem tem a campanha de maior alcance rodando, gastou só 36% a mais para ter o dobro de alcance. E isso gerou 84% mais busca orgânica. E, no final das contas, gerou 18% mais vendas. Então, tem que sim investir em branding, juntamente com o que já se fazia antes, que era o marketing performance tão falado. E aqui estão os dados que mostram isso. Outra coisa que a gente tem que fazer é se conectar com os clientes. Ouvir a própria base, etc. Isso já é muito falado. Mas um case bastante interessante, aí eu trago o Airbnb de novo. Ele foi além, o CEO da Airbnb foi além. Ele não parou no foco no cliente, ele virou o próprio cliente e ele teve o foco do próprio cliente. Passou 6 meses morando só em Airbnbs, em apartamentos que ele alugava da própria plataforma. E dali, ele tirou uma série de dores, eles lançaram mais de 50 funcionalidades para resolver problemas que a Airbnb tinha. E aí, falando um pouquinho, né, de branding, por exemplo, né, tinha inconsistência nas experiências. Um dia ele se hospedava com alguém que era sensacional, a hospedagem era maravilhosa, era tudo limpo, tudo funcionava clean, transparente, e no outro dia ele tinha um anfitrião que acabava com a experiência. E ele percebeu que as 10% piores experiências que ele tinha acabavam detonando com toda a imagem da plataforma Airbnb que ele tinha. Então, por isso, eles lançaram essas 50 funcionalidades, e uma das coisas que era muito reclamada, por exemplo, era a falta de transparência nos preços. Tinha anfitrião que botava lá, R$500 para tu alugar, né, $500, só que daí chegava na hora de pagar, tinha mais taxa de limpeza, taxa disso, daquele outro, dobrava o custo, né? Então isso dava bastante problema. Além do que, o custo era muito alto, às vezes ele percebeu que ele passou um dia super ocupado, ele só queria um lugar para dormir e tomar banho. Ele não queria todo um apartamento. Só que era muito caro, então só para dormir, vou alugar um apartamento inteiro. Aí lançaram o Airbnb Rooms. E claro, também ferramentas para os próprios anfitriões, para facilitar a vida deles e impedir aí que o anfitrião entregasse uma má experiência para o cliente na ponta, mas também não saísse prejudicado, né? Então ele virou para o cliente e com isso ele conseguiu fazer mudanças muito importantes. Parcerias estratégicas também é muito importante, porque nesse momento a gente pega o público do parceiro e o nosso público, o cara tem, claro que tem que ser públicos afins, né? Eu trago o meu público, ele traz o dele, a gente se une e a gente consegue trocar audiência. Além de que eu empresto a minha autoridade para ele e ele empresta a dele para mim. Então ações conjuntas sim vale muito a pena a gente fazer, tá? Um rebranding também, um reposicionamento. Porque a gente, naquela de parar, abrir o capô, às vezes a gente pode ver que a nossa marca não é percebida como a gente gostaria e nem é tão percebida assim como a gente imaginava que fosse. Então, em resumo, né, esse artigo ele acaba trazendo uma visão de que às vezes fazer mais do que a gente já faz não é a resposta, e sim fazer um pouquinho diferente daquilo que a gente fazia, tá? Parar, pensar um pouquinho e mudar um pouco o foco, às vezes ajuda bastante. Então, falei um pouquinho da nossa história, o que eu acredito aí para o nosso mercado de SaaS daqui para frente, algumas coisas que podem ajudar a gente a crescer de novo essas 20 vezes. Mas no varejo, que é o mercado que a gente atende, né? Marketing de influência, mais uma vez, o varejo é muito visual, então ele tem um apelo muito grande visual e o live shopping ajuda muito nisso, principalmente quando a gente une as duas coisas, né? Porque, como eu falei, o influenciador, ele tem o poder de influenciar a compra, ele consegue gerar tendência. E o live shopping, ele é uma experiência sensacional porque a gente consegue converter muito rapidamente, a gente aproveita o impulso. O engajamento ele acontece em tempo real. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um live shopping, eu estou lá mostrando uma blusa azul. Aí a pessoa pergunta, mas tu tem a verde M? Tenho. Pega a verde, já mostra, começa a agregar valor no produto. Vou te mandar na DM aí o link para pagamento. E aí amanhã tu vem buscar na loja.
Pronto, fechou, pegou, fez a compra ali no impulso e amanhã, quando a pessoa for na loja comprar, eu já vou ter mais produto para mostrar para ela, para poder tentar vender mais, né? Então, fora que a gente consegue personalizar muita coisa, né? Dar desconto só para quem tá na live, etc. E se alguém duvida que isso funciona, a gente tem um exemplo aqui da Virginia, da Webpink, que é uma empresa de skincare, que ela vendeu 22 milhões de reais em uma live de 13 horas. É óbvio que ela não simplesmente abriu o Instagram e saiu fazendo live, né? Ela planejou isso e ela é, sim, uma influenciadora do próprio mercado. Então ela tem essa autoridade, etc, tudo isso que eu tô falando, por isso ela conseguiu fazer isso. Mas sim, funciona e dá para fazer. Porque assim como ela começou um dia do zero, a gente também tem que começar e tem que fazer, certo? Agora, falando em tecnologia, um pouquinho, né? Também para esse varejo aí, o que a gente percebe muito? Que o varejo, ele está querendo tomar mais decisão com base em dados. Então a gente tem um varejista que começa a entender o que é CAC, por exemplo, custo de aquisição de cliente, que é LTV, quanto esse cliente me traz ao longo do tempo. Com isso, ele entende que ele precisa ter mais eficácia no capital dele, ele precisa comprar melhor, entender o giro de estoque, e ele começa a querer gerir a própria base de clientes com dados. Por quê? Porque ele percebe que o CAC só aumenta. Assim como é para nós no SaaS, assim também é para o varejista. O CAC só aumenta. É comprovado. Todo mês ele está mais caro para esse cliente. Então é muito barato eu vender de novo para quem já é meu cliente. Vamos investir em recompra. E aí ele percebe que tem uma mina de ouro dentro de casa, que é a base de dados dele a respeito do próprio cliente. Então ele começa a usar isso para vender mais para a própria base. Os chatbots é óbvio, e-commerce já usa há muito tempo, vendendo 24/7, ajudando o cliente, tirando dúvida, fazendo vendas sem ter que ninguém estar ali. Agora o WhatsApp também, cada vez mais presente, tanto reativo, né, quanto proativo. Tá? Isso é uma tendência e já está acontecendo, né? O uso de ferramentas digitais, então automação de marketing também cada vez mais, e-mail marketing, WhatsApp, etc. Tudo com CRM, né, integrado para poder direcionar as campanhas e fazer bem feito, não é simplesmente botar, né? Mas é sim uma tendência muito forte. E a inteligência artificial, que é a grande virada, pensando no pequeno varejo, que aqui a gente atende, né? Porque esse pequeno varejista não tem tempo para ler esses dados muitas vezes, ou se ele tem tempo ele não sabe ler, não sabe o que fazer com esses dados, que decisão tomar. Por isso, aqui a gente tem a grande virada, porque é a máquina servindo ao homem, né? E aí o exemplo disso, né? Digamos que eu sou uma loja de esportes. Essa IA pode avaliar o meu estoque e pode dizer assim: oi, Stefano, tudo bom? Tô vendo aqui que tu tem bolinha de tênis parada há 6 meses. Tu tem 8 mil clientes na tua base que não te compram há 10 meses e esses todos não te compram bolinha de tênis há mais de um ano. Por que a gente não liquida isso, transforma em dinheiro e tu compra lá o teu produto, sei lá, corda para raquete de tênis, que é o teu pão quente que tu vende todo mês? Meu lojista, bom, vamos fazer, bora. E ela vai lá, dispara a campanha pro WhatsApp, né, via bot, e depois traz o resultado que isso deu certinho, falando, ó, isso virou em tantas vendas, aumentou teu faturamento em tanto. Aquele produto representava tantos mil reais em estoque, estava parado, dinheiro que agora tu conseguiu reinvestir na compra do teu pão quente, e isso vendeu, te deu mais de faturamento, mais de lucratividade, etc, etc, te aconselho que tu compre menos bolinha daqui para frente. E aí uma série de coisas que a gente pode fazer com o IA que dá para chover para cima, né? Então tá recém começando e acho que a gente tem muito que explorar aqui para transformar esse varejo cada vez mais eficaz. Porque eles precisam sim fazer mais com menos. Porque, como eu falei ontem no pitch daí, a régua está subindo, está cada vez mais difícil fazer varejo. O varejo compete hoje não só, eu tenho uma loja física, sim, mas tu compete com a Shine, que está vendendo para o mesmo cliente o mesmo produto. E assim, a gente compete com empresas globais e nacionais que estão aí e estão querendo o mesmo cliente que a gente. Pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Eu torço do fundo do meu coração que eu tenha agregado algum valor para vocês com a minha fala, tá? Meu contato está aqui, meu WhatsApp, meu Instagram, me sigam lá. Quem quiser falar comigo, vou estar pelo evento. A gente está com o stand ali também. Vai ser um prazer enorme conversar com vocês. Obrigado.